mas tem uma história de fogo e de sangue. Ela veio com Simon, que era jovem, muito jovem. E vocês sabem que naquele tempo de contexto histórico, político, estranho, fechado, de império, aqui no Brasil, ele, sem saber a língua, em pouco tempo, a obra extraordinária que ele deixou aqui implantada. E nós somos herdeiros dessa herança maravilhosa. Mas ele veio, amado irmão, como resultado, em grande parte, ainda do fogo que graçava na América do Norte através do ministério de Finney. Era aquela obra gigantesca que estava agitando lá os arraiais norte-americanos. E diz a estatística que, em média, através do ministério de Finney, mais ou menos 500 mil almas se uniram a diferentes igrejas. 500 mil naquele tempo. 500 mil naquele tempo. São os recursos tecnológicos de hoje que nós temos, televisão, rádio e tudo. E Simonton é em grande parte fruto daquela obra extraordinária que graçava, que queimava lá aqueles corações. E ele veio assim com esse espírito de arrojo, de fé, de coragem, de dedicação, de fidelidade. E quem lê um pouquinho assim da história de Simonton aqui no Brasil, a gente descobre ele tinha aquela obra extraordinária que ele estava fazendo, ele orando, clamando, pedindo a coisa. O que ele pedia? Ele pedia que fosse revestido do Espírito Santo para realizar o ministério que ele desejava realizar em nosso meio. Bênção do Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo. Por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos queridos, quantas causas nos deveriam motivar nossos joelhos a se dobrarem diante do Senhor em nossos dias, nossa vida pessoal diante do Senhor. Como vai a nossa vida devocional com o Senhor, nossa comunhão com Ele, nossa vivência com Ele. Dobrar os joelhos, amados irmãos, pela obra que representamos, pela igreja, congregação, fazer vigílias, fazer manhãs, madrugadas, sozinho com alguém, pensar na igreja, dobrar os joelhos pela igreja, não só a igreja local, mas a nossa igreja, de modo geral, nossa pátria, querida e amada, nossa igreja presbiteriana do Brasil. Eu sou presbiteriano de origem, de raízes, eu amo a igreja presbiteriana. E eu fico meio desgastado quando alguém fica pensando que eu sou meio pentecostal. Eu digo, eu gostaria de ser pentecostal no sentido da Bíblia, pentecostal bíblico, mas denominacionalmente sou presbiteriano, com um P maiúsculo, glória ao Senhor. Isso não faz, os querer ou não querer, eu sou, e daqui não saio. Com todo respeito às outras denominações, glória ao Senhor por tudo, mas a nossa obra cresce se você tiver amor à sua igreja, tiver zelo pela sua igreja, paixão pela sua igreja, sem absolutamente querer mal, um fracasso de outro, nada disto. Sempre que possível apoiar, ajudar, etc., como no tirão, como num ambiente fraterno. Isso é obra do Senhor. Porém, quanto mais você pensa lá, mais você deve cuidar da sua casa, do seu arraial, da sua denominação, do seu povo. Amar a sua igreja, glória ao Senhor, pôr-se de joelhos por ela. Por esta causa me põe de joelhos. Eu queria que os meus irmãos me perdoassem, dizer aqui uma coisa muito simples, mas no início do meu ministério ainda, eu saí do seminário de Campinas sem saber nada, quer dizer, não teologicamente, alguma coisa a gente aprendeu por lá, mas assim, do lado do evangelismo, trabalhar, etc., não tenho experiência nenhuma, e tudo mandaram lá para Teófilo Otoni começar trabalho, lá no norte de Minas. Fui missionário lá há 8 anos e meio, e eu fui para um hotel, e solteirão, e não sabia dar um folheto, como é que podia fazer aquele trabalho? Então comecei a escrever para a Junta de Missões, que era o secretário executivo, pedindo que eu não havia igreja, não tinha gente, não tinha nada, e eu não sabia fazer aquele trabalho, eu quis mandasse outro, mas como não havia naquele tempo outro para mandar,
não havia, era difícil, condução, dinheiro e tudo, não havia, mesa, era muito difícil, então eles foram mandando ficar por ali, até que chegasse o fim do ano. E aí eu fui ficando para lá, e aquela coisa, ia, e nada, o negócio todo emperrado, muito difícil, e num dia eu tive um estalo, e eu escrevi, tinha acertado na mosca, escrevi lá para o secretário, falei, olha, eu sou sozinho, se vocês mandassem um casal, ao invés de eu estar aqui sozinho, um casal, principalmente alguém que pudesse tocar, cantar, eu não toco, eu não canto, eu não sei fazer nada, mandasse alguém, podia algo ser diferente, porque assim sozinho, não tem ninguém para ir, porque não havia nenhum pastor para ali, não havia nada, nem outra denominação, nada. Aí lá o secretário então pegou a sugestão e me escreveu, pois você acertou na mosca, então faz o seguinte, casa isso o mais depressa possível. É que eles estavam apertados, não sabia, não sei como me tirar de lá. Então, mas depois foi indo, a coisa foi rodando, foi trabalhando para cá e para lá, e foi indo, aqui, etc. Machuca aqui, cai ali, é esfolado lá, e aquela coisa, e foi indo. Não tinha jeito de sair mesmo. Aí, um dia me casei, né? Apareceu uma mineira, filha de baiano, olhou para mim, me pediu em casamento, eu dei o sim, aquela coisa toda, então nós nos casamos. Mas quero só contar essa experiência aqui, amados irmãos. Tinha reunião de oração na igreja, já era um grupinho, e eu falava muito sobre oração, necessidade de orar, eu tinha lido muito Fini, etc e tal, a autobiografia dele, então eu estava com a cabeça assim, bem saturada de tudo aquilo, empolgado com tudo aquilo, era um mundo novo para mim. E eu então comecei a falar sobre oração, falar nas comunicadas, falar nos cultos, falava, sempre falando. Mas tinha lá um grupo de oração de 2 ou 3. Um dia eu fiz um sermãozinho assim, meio desgastado, meio amargo, e falando de cidade do povo orar, etc. Era um grupo de uns 10 ou 12 ou 15. Aí um homem, mais ou menos da liderança, me pegou na mão, muito comovido, e disse, reverendo, o senhor disse que a gente precisava ouvir, é isso mesmo, nós temos que orar, o senhor está certo, esse é o caminho. E eu pensei, então na próxima terça-feira, era terça, reunião de oração, então na próxima tem pelo menos mais um, mas ele não foi, continuou na mesma. Aí um dia, eu me levantei de madrugadinha, peguei a chave do salãozinho, falei para minha esposa, éramos casados de novinho ainda, falei, olha, eu vou lá para o nosso salão, e vou acertar a minha vida com Deus. E fui lá, e orei, fechei, orava de um lado para o outro, parava, levantava as mãos, me ajoelhava, chorava, me cansava, lia a Bíblia, e fui folheando a Bíblia de tudo quanto era jeito, etc. Mas parecia que estava cada vez pior, num vazio, numa esterilidade, uma coisa terrível. Dá pelas tantas, pensei comigo, mas será que eu estou fora de lugar? Será que eu não sou pastor? Será que não convém eu fazer outra coisa? Eu andava lá muito sendo estimulado para dar umas aulas, tinha um colégio lá de escola técnica de comércio, e lá o diretor, não sei porque, queria que eu desse umas aulas de português, etc, mas dessa parte sabia um pouco de português, etc, aquela coisa toda, e aí assim foi indo, mas eu não queria desviar meu tempo, eu queria estar com o tempo todo ali, naquela obra, mas não ia, tudo muito difícil. Aí, amados irmãos, já 1 hora ou 2, não sei, eu cansado, muito frustrado, moído. Eu fechei a Bíblia e fui saindo. Depois eu parei antes de abrir o salãozinho, voltei e falei, meu Deus, eu estou muito confuso, eu não sei nada, estou aqui, parece que perdidão, é uma terra estranha para mim, parece que a linguagem é outra, parece que ninguém me entende. Será que o senhor não pode falar? Será que o senhor não pode dar uma resposta para essa situação toda? Será que eu tenho de terminar a vida assim, nesse vazio? Aí eu voltei, me ajoelhei, fechei a Bíblia, fechei os olhos e virei a Bíblia de todo tipo. Eu não quero que ninguém faça, mas eu fiz. Virei para cá, para lá, etc, para não saber se está de cabeça para baixo, para queda e tal.
E orando de joelho, chorando, disse: meu Deus, vou abrir a Bíblia, vou colocar o dedo num texto, seja o que for, eu vou cumprir o pé da letra. Se for aquele vai e faz depressa, eu vou. Se é para matar ou se enforcar, eu vou. O que sair, eu vou pôr em prática. E era o meu desespero. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, apiedando-se de mim, Ele sabe que eu sou ignorante, faz muita coisa errada, mas é como pai que tem carinho, tem afeto, etc. Ele acode, depois ele vai corrigindo no tempo, na hora própria, mas ele acode. E eu abri assim, por acaso, botei o dedo, aquilo ficou tudo molhado de lágrimas, e quando eu fui ler, era João capítulo 17, verso 19. João 17, verso 19. É a oração do Senhor Jesus. E eu estava tão preocupado com tudo isso, e com a oração de modo especial. Disse Jesus: e a favor deles, o Senhor orando, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu li de novo, repetidas vezes. Eu pensei, acho que o Senhor está me dando uma luz, estou entendendo. Se o Senhor Jesus, o Santo, precisava de santificar a si mesmo, a favor da sua obra, da sua igreja, do seu povo, deste evangelho que seria pregado pelos seus discípulos, e a favor daqueles que creem no futuro. Eu fui pensando, então o negócio, eu acho que estou descobrindo o caminho, o Senhor está me respondendo. Aí eu pensei, mas meu tempo é integral, eu não faço outra coisa senão pensar na obra do Senhor tudo. Parece que o Espírito disse, mas há muita gente que está inteiramente aí na obra, sem estar inteiramente com o coração na obra. Não é questão de você estar com o tempo todo aí, é questão do seu coração estar todo no Senhor. E eu fui entendendo, creio que fui entendendo. Falei, meu Deus, obrigado por tudo. Saí mais confortado, etc, animado, e pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, está com fome? Estou, então eu vou arrumar uma comidinha. Enquanto ela estava preparando a comidinha, eu peguei lá meia dúzia de livros que eu tinha ali, porque eu não tinha levado nem minha estante, nem a biblioteca, ficou lá no estado de São Paulo, aquela coisa, porque não tinha transporte, mais difícil. Peguei um livro assim, em espanhol, era um livro de homilética, não sei como é que parou na minha mão aquele livro. Era uma revistazinha, já folhada, tinha sido de outras pessoas, não sei. Eu abri por acaso ali, para descansar um pouquinho, dar uma olhadinha. Quando eu abri, meus olhos caíram num diálogo entre uma pessoa que estava falando com Spurgeon, o famoso pastor batista, Spurgeon, lá da Inglaterra. A pessoa lhe perguntou, disse, pastor, qual é a diferença que o senhor faz entre um bom crente e o pastor? Qual é a diferença? Há alguma diferença? A Spurgeon respondeu, para mim a diferença está aqui. O pastor tem que ser um homem de oração pelo menos 4 vezes mais do que o seu melhor crente. E eu pensei comigo, acho que eu estou entendendo. Esse é demais, não pode ser coincidência tudo isso. Aí sabe como você vai fazer? Parei de estar chicoteando lá os irmãozinhos, que às vezes gente cansada, com problemas, dificuldades, finanças, dinheiro, trabalho, e passei a fazer o que eu não fazia antes. Passei a orar muito mais, passei a fazer madrugada sozinho, fazer vigílias, laica por conta própria, sem entender nada do assunto, como bom presbiteriano, não é? Passei a jejuar, assim meio na bruta, sem entender do assunto. Uma vez eu fui de um sábado sem comer nada, fiz feira, trabalhei, etc, preguei o domingo inteiro, sem coisa nenhuma, a tarde toda preguei no ar livre, preguei à noite, e na quarta-feira, depois do culto, eu vi que minha mulher estava muito tensa, muito nervosa.
Aí que eu fui quebrar o jejum, porque minha ideia era prosseguir. Parece que eu não queria outra coisa. Enquanto tivesse energia para estar de pé, eu queria, eu morro ou alguma coisa acontece. Meus amados irmãos, foi um tempo maravilhoso, porque daqui a pouco começou aquelas nossas reuniões assim, tão pobrezinhas, tão frias, começaram a crescer. Um dia este cidadão, este irmão que ainda vive, que disse que tinha gostado, etc., mas que não foi, ele começou a frequentar ali, ajudando, liderando. Quando ele disse: reverendo, o senhor tem de botar outra reunião de oração na igreja, porque chega, está muito cheinho, era um salão que está muito cheinho, e todo mundo quer orar. Era gente que vinha, etc., a gente se decidindo, se salvando ali na reunião de oração. Aí botei 2 reuniões, uma sexta-feira, outra na terça-feira. Um dia eu viajei com a minha esposa, quando chegamos lá no Nordeste da reunião de oração, fomos entrando lá, nós estávamos fora, etc., algum trabalho. Quando fomos entrando, parecia um burburinho, parecia uma chaleira de água quente, aquele grupinho ali assim, fervilhando, orando de joelhos, orando. Minha esposa olhou assim, dizendo: tem vontade de tirar a sandália. Isto é que é a igreja, louvado seja o Senhor. Eu creio, amados irmãos, que a arma que mais o diabo tem usado contra nós, esta frieza no que diz respeito à oração. Nós oramos muito pouco, amado, muito pouco. Gostamos de ouvir, acumular conhecimento, etc., aquela coisa. Você pode passar o dia inteiro estudando, ajoelhando. Eu também gosto disso, palestrando. Mas falou, chegou a hora da oração, que soneira, que canseira, que dificuldade. E eu andei, a primeira reunião de oração, a primeira vigília que eu tive na vida, vocês sabem o que era esse negócio de vigília? Aconteceu porque o Senhor quis, foi em Valadares. Aqui é muito gente de Valadares, inclusive está o Gilson aqui na minha frente, que era garoto, na primeira igreja presbiteriana de Valadares, que só havia a primeira naquele tempo. Era Boner de Almeida Leitão, que está na glória, que era o pastor. Então eu estava até o Flotone, fazia peão em Valadares, naquelas viagens, ficava na casa dele, etc., por ali. E ele me disse: vamos fazer uma campanha aqui na igreja, etc., você me ajuda? Pois não. Ele disse: eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Eu estou pedindo a Deus, e neste ano 25 novos membros. Era uma coisa, quase uma temeridade para o presbiteriano. 25 novos membros, porque a praxe é aquela coisa, fim de ano, Natal, filho do presbítero, meio na marra, aquela coisa, né, etc., tá, professa, negócio assim, 12, 3, 4, 5, então aquele negócio. Agora 25, já era um negócio, era um desafio, 25, e eu então aceitei lá, gostava muito dele, e ali eu fazia peão, ele me dava muito carinho, muito agrado por ali, eram bons companheiros, é onde eu descansava. Então fazendo um estudinho, pregando toda noite. O pai do Gilson, que está aqui, estava lá, etc. O Gilson era garoto, mas outros estão por aqui, Daniel Cabral está por ali, desse tempo todo está lá, e outros, né? Então, quando foi lá pela sexta-feira ou quinta, veio o Boner, que era o pastor, porque a coisa foi pegando fogo, foi ficando bonita, gostosa, povo alegre. Ele disse: olha, Antônio Elias, eu mudei o alvo. Eu queria que você me dissesse se dá para a gente botar isso na igreja. Se a igreja vai aceitar esse desafio, é muito. Eu falei: qual é o seu alvo? Ele disse: ao invés de 25, 50. O que você acha? Eu falei: vamos topar. Então era um negócio. Quando chegou no sábado, fiz lá um estudinho, preguei por ali, etc. E fomos ficando na igreja, fomos ficando. Ninguém falou em vigília, nada, fomos ficando. E passou a noite toda. Ninguém teve sono, ninguém saiu, ninguém tomou cafezinho, nem nada. Porque é um certo tipo de vigília, que não é vigília mesmo. É uma espécie de como é? De funerário. Sabe como é que é? É de tanto, de 8 às 10 chega um grupinho, tudinho e tal. Aquele grupinho das 10 vai embora, aí vem outro, fica até meia-noite. Chega ali, descobre lá
cara do defunto, olha, tá, vai embora. Depois sai, vê outro que fica até as 2, depois vai embora. Isso nunca foi vigília, irmão. Nunca foi vigília na vida, nunca. Outro tipo de vigília que é o seguinte, né? O coral faz de tanto a tanto, os moços de tanto a tanto, o estudo, o preletor, não sei o que, passa a noite naquela história. Isso não é vigília, mano, tenha paciência. Vigília é você, não tem cafezinho, não tem estudo bíblico, não tem nada disso. É lá, é para quem quiser orar, é cantar, é testemunhar, e vai, isso é vigília. O resto é passatempo, é noite perdida. E eu já, por causa dessa história toda, nesses velhos tempos, eu costumava fazer minha vigília, depois mais tarde eu seguinte: vamos começar, digamos, às 9 horas. A igreja fica aberta até 9 horas. Quem chegar às 9 horas, bem, quem não chegar não entra mais, porque fica fechado. Não adianta chegar tarde, não, porque senão o negócio começa para cá. Quando vai embalando, chega um grupinho, aquela coisa, que pegou o bonde andando, está por fora do assunto e tudo, aí até que você engata de novo, agora vai embora, pega outro. Isso não adianta nada, só canseira. Canseira para quem está liderando, para quem está dirigindo, não está produzindo nada. Então vamos fazer o seguinte: vigília para nós é o seguinte: você vem, mas não sai, vem com a disposição de ficar até que terminemos. E eu pegar sempre aquele texto de Gênesis, capítulo 32, até que, pode ser que no começo já a bênção caia, não vamos ficar agora a noite toda, vamos embora, pode ser que leve até meia-noite, e até que, se for até de madrugada, até que. Então quem vier, vem sabendo que é para ficar, com poucos, com muitos, com dois, com um, sozinho, assim, bom, por esta causa, me põe de joelhos, peço licença para dizer que na experiência toda assim, minha esposa, que foi batizada por mim, que veio da igreja católica, prima irmã de bispo católico, educada em colégio de freiras, depois batizei minha sogra, louvado seja o Senhor. Mas, amados irmãos, que coisa gostosa. Às vezes de madrugada, eu não querendo acordá-la, pulava, era uma casa muito simples, muito pobre, nós morávamos. Então a cozinha era de chão puro, e eu batia lá o joelho naquele chão para poder orar em voz alta, para afugentar o sono e às vezes o inimigo, porque você fica assim quietinho e dá o sono. Então eu gosto de sozinho orar em voz alta, sempre orar em voz alta quando estou sozinho. Então, meu irmão, mas era coisa gratificante, às vezes fria, noite fria, aquela coisa toda, mas lá pelas tantas, você via que alguém estava ao seu lado, ela acordava, o marido não estava ali, saía, ia lá para a cozinha, botava os joelhos, orando comigo, orando pela igreja, pelo meu ministério, pela obra do Senhor. Por isso que eu preciso fazer aqui um parênteses, vocês, muitos moços. Eu achava que nem ia me casar, me casei 5 anos depois de formado, por isso do seminário. Mas eu sempre dizia na minha oração ao Senhor: Senhor, se um dia tiver de me casar, eu gostaria que tu me desse alguém que amasse, que te ame mais a ti do que a mim.